Agora, amores, eu vim mostrar pra vocês um caso de uma paciente de 30 anos, tá? Mais um caso, só que agora é de perfil. O que mais incomodava ela, né, o que mais chamava atenção, novamente, eram as olheiras, né? Então aqui a gente consegue ver uma olheira profunda e uma olheira pigmentada. Então a gente já conversou que a profundidade a gente corrige com os preenchedores e a pigmentação a gente trata com ativos home care, com tratamentos às vezes de laser, né, de baixa potência. Então a gente vai clareando aos pouquinhos, é um tratamento, tá? Após essas olheiras, a gente consegue ver esse bigode chinês aqui já bem marcado, né? Novamente, esse bigode chinês, o paciente tem 30 anos, então tá começando ali o processo de deflação, né? O processo de derretimento de face, então vai tudo caindo, tudo cedendo aqui dessa região do malar dela, então vai depositando aqui. Por enquanto tava só uma linha, né? Mas já tinha um pouquinho da profundidade, então a gente consegue corrigir com um leve preenchimento aqui nessa região do zigomático do malar para sustentar esse bigode chinês, tá? E um ponto aqui que mais incomodava essa paciente era a papada. Por mais que essa paciente, ela tinha um peso ideal, né, ela não estava acima do peso, essa papada dela incomodava muito. E aí, após analisar, né, eu expliquei pra ela que, na verdade, essa papada tá sendo causada, ela tá sendo evidenciada por conta da falta de contorno do rosto dela. Então aqui, se a gente conseguir olhar de fato, a gente consegue ver que não tem o início do pescoço e o início do rosto. A gente não consegue definir o início do rosto e o início do pescoço, então tá uma coisa só. Então acaba que a papada ela fica mais evidenciada ainda. Então o que a gente precisa fazer aqui? Delimitar, né? Colocar, opa, aqui começa o rosto e aqui começa o pescoço. Então a gente consegue fazer o protocolo de contorno facial aqui para definir de fato. Junto com isso, a gente consegue também trabalhar a projeção do mento dela para unir todo esse contorno, para ficar uma coisa bem uniforme, bem bonita, né? Bem projetada, tá? O lábio dela já era um lábio bem bonito, já era um lábio projetado. Então, o que incomodava ela era o perfil, que eu falei pra ela que a gente precisava fazer o mento, e também ela apontou o nariz, né? Então o nariz ela queria dar aquela arrebitadinha, né? Melhorar aqui o dorso, era coisa pouca, coisa mínima, mas que dá pra gente corrigir nesse caso, tá? E aí a gente fez alguns pontinhos aqui de melhoria, tá? E o resultado dela foi este aqui. Então aqui a gente consegue ver, né, que unimos o queixo dela junto com o contorno do rosto dela e a papada praticamente, ó, foi embora. Por quê? Porque a gente definiu, a gente agora sabe aonde que tá o pescoço e aonde que tá o rosto dela, né? Melhoramos também o bigode chinês, o narizinho que ela queria bastante e subimos um pouquinho no malar.